gostaria que vocês abrissem a Bíblia, Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, iremos ler a partir do versículo 10. Muito obrigado, Janaína. Eu ia falar para o Zinho acender a luz, mas ele já acendeu. Agora vocês imaginam o tanto que eu estou enxergando. Já está acesa. Você entendeu, né, pastor? Cego. Acharam aí? Eu vou fazer a leitura na versão NVT. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia ou acompanhasse no projetor, que é a versão NVT. Foi mais fácil para vocês. Já está gravando, Saulo? Vamos lá? Diz assim as Escrituras: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós, neste momento mais importante do nosso dia, Pai, paramos para louvar o Teu nome e bendizer o Teu nome. Carecemos, Deus, de ouvir a Sua palavra, a Sua instrução. Fala aos nossos corações. Crava, Deus, a Sua santa palavra, a verdade, no nosso coração. Alimenta-nos essa noite, Deus. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Todo mundo acordado? Vamos lá, hein, gente? Não é para dormir, não. Na minha última fala em Efésios, eu concentrei a exposição nos primeiros versos, né? Do verso 10 até o verso 13, que é a introdução final do Paulo em relação aos seus ouvintes originais. Nesses primeiros versos, a ênfase do Paulo é explicar a esta igreja, os seus ouvintes originais, que existe uma guerra, e é uma guerra aqui de cunho espiritual. Ou seja, todo cristão, quando você se torna um cristão, automaticamente você se alista, você passa a fazer parte do exército de Deus. Então isso tem que ficar profundamente claro para nós. E essa era a expectativa do Paulo em relação aos ouvintes. E esse alistamento no exército, essa nova família em que nós agora fazemos parte, é uma família que tem que andar confiante. Esse exército ele tem que andar confiante de que existe um general e esse general é poderoso. Olha aí, ó, o verso 1. Ele fala assim, olha, vocês, aliás, o verso 10. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Ou seja, a nossa expectativa de cuidado, a nossa expectativa de força deve estar em Deus, no Senhor e no poder de Deus. Nós não fazemos o que fazemos com expectativa no que nós somos.
Vou te dar um exemplo. Haja na sua vida espiritual com expectativa nas suas orações. Haja na sua vida espiritual com a expectativa na quantidade de leitura da palavra de Deus que você tem. Não só na quantidade, na consistência. E veja o resultado. Então, por isso que Paulo está falando assim, olha, a expectativa da sua vida cristã, ela deve estar sendo subsidiada em Deus e em seu poder. Amém? Então, ele desenvolvendo essa ideia, ele vai falar assim, apesar de estarem com essa expectativa, cabe a vocês, que se alistaram a esse exército, olha aí o verso 11, vistam toda a armadura de Deus. Qual que é a finalidade de vocês vestirem essa armadura de Deus? Tem que ter uma finalidade. A finalidade é que nós estamos na guerra com a armadura de Deus. Olha o texto aí, ó. Vocês possam permanecer o quê? Firmes. Então a caminhada com Deus, sendo confiante em Deus e em seu poder, tem uma razão. É a razão de nós permanecermos firmes. E essa palavra permanecer firme, ela vai aparecer outras vezes nos próximos 2 ou 3 versículos. Ou seja, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção desta igreja que permanecer firme é importante. E se permanecer firme é importante, Paulo sabe que eu e você temos um inimigo. E esse inimigo pode nos derrubar, como a gente viu já várias e várias vezes. Quantas pessoas talvez você não conheça que na jornada, na caminhada, sofreu com ataques de Satanás e houve tamanha destruição? E ele explica, Paulo vai dizer que nós devemos permanecer firmes contra o quê? As estratégias do diabo. E eu disse para vocês na minha última fala que essa estratégia, irmãos, se refere a um ser que é astuto, que quando ele vai atacar um cristão, ele planeja. Olha o termo estratégico aí, ele está dentro de um contexto militar, a fala, não está? Vistam toda a armadura. A armadura, Paulo está preso, lembra que Paulo está preso? E ele está preso, algemado num militar romano, que fica 24 horas com ele. Então, toda essa ideia, Paulo está imprimindo da realidade que ele está vivendo. Então, Paulo está falando, olha, é importante que vocês vistam toda a armadura de Deus. Confiem no poder de Deus, para vocês permanecerem firmes, porque o adversário de vocês não age ao acaso, ele age de maneira estratégica. E eu gastei bastante tempo com vocês explicando todo esse contexto, certo? Aí, seguindo a leitura, ele vai falar que além do diabo usar estratégia, ele vai falar que nós estamos numa luta. Olha aí, nós não lutamos contra inimigos de carne nem de sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ou seja, o Paulo está deixando profundamente claro para a audiência dele e para nós hoje cristãos que nós não estamos, irmãos, vivendo a vida cristã como um hobby, sabe? Nós não passamos a viver com Cristo porque é legal. Não se trata disso. O Paulo está deixando claro, a partir das instruções, especialmente das ênfases, que nós estamos em guerra. A sua vida cristã é uma vida cristã que você está todos os dias em guerra. Nós precisamos tomar isso por consciência. John Stott vai dizer o seguinte:
A nossa dependência de Deus, o fato de nós sabermos que em Deus está todo o poder, não elimina a nossa responsabilidade de lutarmos. Confiamos em seu grande poder, mas ainda assim, vestimos toda a armadura de Deus. Amém? Então nós precisamos caminhar a nossa vida cristã, a nossa jornada, sabendo que nós não estamos numa viagem para um grande parque de diversão. Que na verdade nós nos alistamos em uma guerra. Fazemos parte do exército de Cristo agora. E quando nós saímos, irmãos, nós estamos diante de um inimigo, diz as Escrituras, que ele é estrategista, astuto, poderoso e por aí vai. Entende? Então, por isso que agora vai fazer sentido para nós o quanto que Paulo chama atenção. E Paulo, nesse contexto, ele sabia o que esses cristãos iriam enfrentar poucas horas, poucos dias, poucos anos depois. Sabemos que esse período em que as cartas foram escritas, especialmente as de Pedro, os cristãos sofreram perseguição intensa. Pedro mesmo, o apóstolo, foi crucificado de ponta cabeça. O João do Apocalipse foi foi queimado. Então, quando Paulo fala assim, olha, vistam-se de toda a armadura, porque a sua luta vai ser grande, Paulo sabia do que estava falando. As nossas lutas, as minhas e as suas, elas têm um caráter bastante diferente das lutas desses primeiros irmãos. Amém? Aqui, nesse contexto, foi um contexto de luta física mesmo. E espiritual, obviamente. Mas as nossas lutas são diferentes, mas elas existem. E nós precisamos estar preparados para elas. Amém? Estão comigo? Olha que interessante, é importante notarmos a ênfase no ficar firme, pois demonstra que o apóstolo se preocupa com a estabilidade cristã. Cristãos instáveis, que não têm os pés firmes em Cristo, são uma presa fácil para o diabo. Paulo desejava ver os cristãos tão fortes e estáveis, que fiquem firmes até mesmo contra as ciladas do diabo. E até mesmo no dia mau, ou seja, num tempo de pressão. Para tal estabilidade, tanto de caráter como na crise, a armadura de Deus é essencial. Ou seja, Paulo está falando assim, gente, há uma preocupação em relação à vida cristã, à jornada de vocês. É importante que vocês fiquem firmes, que vocês sejam estáveis na vida cristã. E, gente, esse ficar firme, ser estável, a gente sabe que existe uma dieta para isso. Para nós permanecermos firmes, para nós permanecermos estáveis, para nós permanecermos inabaláveis, existe uma dieta para isso. E Paulo tem essa preocupação. Sabemos que a oração é uma dieta importante, está na dieta. A leitura da Bíblia é uma dieta importante. A sua devocional, a sua vida de culto público, a sua vida de culto doméstico, tudo isso faz parte de uma dieta importante para termos uma vida cristã saudável. E pasmem, se porventura esses elementos faltarem na sua caminhada, na sua jornada, Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, vocês são presas fáceis. Vocês podem sofrer porque o diabo está agindo estrategicamente contra a sua vida. E a falta desses elementos na sua dieta coloca você numa situação frágil. Amém? Vocês estão comigo no raciocínio? E Deus, sabendo das nossas necessidades nessa jornada, Ele não nos deixa só. Essa é a beleza do cristianismo.
Deus sabe, nós pastores sabemos, que em vários momentos da sua jornada, da minha jornada, lhe faltará forças. Lhe faltará às vezes ânimo, disposição, e parece que às vezes o mundo se amontoa sobre a nossa cabeça. E Deus sabe disso. E quando as suas forças acabam, a exemplo de um exército, Deus não fica lá atrás do exército, Ele fica lá na ponta, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Por favor, Isaías 59, 16, tem uma informação importante que vai encontrar ou vai ressoar naquilo que o Paulo, o apóstolo, está nos ensinando. O profeta Isaías, ele começa a fazer algumas denúncias em relação ao povo de Deus e suas falhas. Então o profeta Isaías vai falando assim: olha, vocês erraram aqui, por isso que eu fechei as minhas mãos, por isso que eu fechei os meus ouvidos. E Deus começa a fazer uma denúncia, e nessa denúncia Deus mostra que essas pessoas estão num contexto frágil, estão como presas, prontas a serem capturadas. E Deus intervém na vida dessas pessoas. E olha a maneira como Deus intervém. O profeta diz: admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Ou seja, o texto está falando que Deus se admirou com todo esse contexto. E de que ninguém se apresentou para ajudar esse que estava sendo oprimido. E o texto diz assim: então, Ele mesmo, Ele quem? Deus. Ele mesmo interveio para salvá-los com o seu braço forte e com a sua justiça o susteve. Ou seja, num contexto em que essas pessoas estavam frágeis, sabendo que ninguém poderia ajudá-los, o próprio Deus entrou com o seu braço forte e passou a ajudá-los com justiça. E olha aí o próximo verso: vestiu esse povo, essas pessoas, com justiça como uma armadura, e pôs na cabeça dessas pessoas o capacete da salvação. Cobriu-se com a túnica da vingança e envolveu-se com o manto do zelo. Ou seja, num contexto de fragilidade, Deus veste essas pessoas com a sua armadura. Deus, em outras palavras, protege o seu povo com a sua armadura. O texto que encontra, que ressoa nas palavras do apóstolo Paulo, que nós vamos ler agora, é o mesmo que dizer que na caminhada com Deus, nessa vida espiritual, a armadura que eu e você vestimos não é fruto das nossas mãos. Nós vestimos uma armadura que provém das mãos de Deus. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa. Nessa guerra intensa, ainda mais essa espiritual que a gente não vê, muitas vezes a gente não consegue perceber, né? Mas o braço forte de Deus está lutando por você. Ele está ali vestindo com o capacete da salvação. Ele fixou em seu busto o colete da justiça. Amém? Seguindo, né, para fazer sentido o que eu quero dizer, olha aí o verso 13. Ele vai falar novamente, né? Portanto, vistam toda a armadura de Deus, que vocês possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Certo? Então, essa é a introdução para entrar no que quer dizer a armadura de Deus. Stott, ele vai concluir dizendo o seguinte: com essa armadura que nós recebemos de Deus e que nós como cristãos devemos vestir, é a armadura que nós devemos ficar em pé. Veja bem, nós fazemos isso para permanecer em pé os dias maus. Nós devemos vigiar e nunca relaxar a nossa vigilância, pois o tempo em que os santos dormem é o tempo em que Satanás vai tentar.
Vocês estão comigo? A vida cristã é uma vida cristã de profunda vigilância. O tempo que nós relaxamos, o tempo que nós dormimos, é o tempo que Satanás vai nos tentar. E o autor, né, ele diz o seguinte: qualquer mosca ousa aventurar-se a andar num leão adormecido. Então, não pense você que o diabo vai viver como se você não existisse, como se nós não existíssemos. Existe uma guerra. E nós estamos lutando nessa guerra. Lembra que eu disse para vocês, aquele texto de Mateus? Fala assim, ó: as portas do inferno não vão prevalecer contra... O que você entende aí? Se as portas do inferno não vão prevalecer, alguma ação está acontecendo contra as portas do inferno. E quem está agindo contra as portas do inferno, sendo que ela não vai prevalecer? A igreja? Ou já viu alguém atacar com porta? Não tem sentido, né? Então, o texto está dizendo que a igreja está agindo contra as portas do inferno. Ou seja, nós cristãos, que fazemos parte do exército de Deus, estamos em uma batalha, nós estamos atacando o nosso inimigo. E o texto fala que as portas do inferno não prevalecerão. Certo? Amém, irmãos? Então vamos lá. Sendo assim, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Aí o texto diz assim, ó, acompanhe comigo aí, por favor. Verso 14. Tendo isso em consciência, mantenham a sua posição. Mantenham-se em posição. Estamos em guerra. Primeiro ponto, Paulo vai dizer: coloquem o cinto da verdade. Coloquem o cinto da verdade. Irmãos, Paulo escreve essa carta da prisão de Roma. Paulo está preso. Lembra que nós estamos estudando as cartas da prisão? Cartas que foram escritas da prisão. E tudo indica que Paulo passava uma boa parte do dia, ou quase todas as horas, algemado a um guarda romano. 24 horas. E tudo que Paulo vai escrever está muito, irmãos, muito assim, ó, alinhado, afinado com essa imagem de guarda, de exército que Paulo tem diante dele. Então nós vamos precisar entender o que está diante de Paulo, para entender o que ele estava falando para os seus ouvintes. E quando ele fala assim, olha, assim mantenham firme, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, o que ele quer dizer com o cinto da verdade? Que faz parte agora, ou deve fazer parte da nossa vida como cristãos. O que isso quer dizer? Veja que todos esses elementos, irmãos, eles são importantes para a nossa jornada. Se nós estamos num contexto de guerra aqui, se esses elementos faltarem a nós, é o mesmo que você, de repente, for chamado aqui e falar, olha, permita-me, pastor, usar o seu exemplo, você está mais perto, né? Sempre sobra para o senhor. Alan, vai ter uma guerra aí, e bora! Avisa a Gislene, passa no quartel-general, pega tudo que tem que pegar e vai. E é a mesma coisa que o Alan não entender muito, falar, não, tranquilo, pode ficar sossegado. O Alan calça havaiana, bermudinha florida, camiseta regata, chega lá no... Nem combina, né? O traje. Mas Alan, nós estamos numa guerra. Não, estou sabendo. Capaz. Então, mas você tem que pôr lá a roupa, pegar a sua arma. Não. Ixi. 20 anos que eu estudei isso aí. Sou Alan. Não precisa nem se preocupar. Pode me pôr na frente lá, porque eu sou...
Irmãos, faz sentido? Não faz sentido. Qual que é a carta que vai chegar do Alan? Porque vai chegar só uma carta. E uma bandeira do Brasil dobrada. Não faz, ele vai morrer. Rapidinho. Rápido. Não vai nem ver, inclusive, porque... Vocês entenderam que a ideia que o Paulo tem em mente é um contexto desse, e ele está trazendo isso para a realidade da vida cristã. Ele está dizendo, olha, se faltar esses elementos na sua dieta, no seu preparo para lidar com essa guerra, você vai sofrer com isso e de maneira muito rápida, porque você está despreparado para isso que está acontecendo. E por isso, irmãos, que nós enfatizamos aqui na igreja, e essas ênfases são constantes, é que a vida cristã ela deve ser uma vida autêntica. Nós não podemos trepidar em obedecer os mandamentos e de maneira fiel que Deus nos deixou. A nossa desobediência, a nossa falha em relação às ordenanças de Deus, nos deixa, irmãos, vulneráveis em relação a esse inimigo astuto que tenta nos tragar todos os dias. Eu acho que quando nós vamos tomando consciência dessa guerra em que nós estamos, eu como pastor, não sei se isso faz parte de um coração pastoral, mas eu olho para as pessoas que estão levando a vida cristã como se nada tivesse acontecendo, como eu disse para vocês, como um hobby que vai, sei lá, todo final de semana. Irmãos, que isso dói no nosso coração, porque não faz, é aquilo que eu disse para vocês, é uma vida que não faz sentido a expectativa da vida cristã, da vida com Deus, não faz. Quando você cruza o que Deus espera e como a pessoa está vivendo, não encontra, sabe? E a cegueira do século 21 está em viver meias verdades. E é sobre isso que eu quero falar nesse ponto. As meias verdades, irmãos, permanecem sendo uma mentira. Por isso que uma igreja que ensina meia verdade é um problema. Por isso que as meias verdades em alguns ambientes cristãos é um problema. Vou te dar um exemplo de meia verdade. Algumas pessoas acham que na nossa Bíblia aqui está escrito assim, ó: Bíblia Sagrada, e embaixo, Deus é amor. Pronto. Deus é amor. O Deus da Bíblia é um Deus 100% amor. Isso é verdade, irmãos? Claro que é. Claro que é. Deus é amor, é um atributo de Deus. Ele é, essencialmente, Deus é amor, faz parte dele. Só que tem outros atributos que compõem a natureza de Deus. Esse mesmo Deus que é amor, ele é um Deus justo. É um Deus sábio. E para conciliar esses atributos, eu vou dar um exemplo, permita-me usar o seu exemplo, Marcelo. Vamos imaginar que o Marcelo Noronha tem que lidar com uma situação em relação ao seu filho. Uma correção, por exemplo. O filho do Marcelo descumpriu uma ordem direta do Marcelo e o Marcelo precisa corrigir. Falou: ó, filho, por conta dessa atitude sua, infelizmente eu vou ter que cortar o futebol para tocar na ferida, né? Então, 1 mês sem futebol. Isso fez o Marcelo alguém sem amor? Isso interferiu na quantidade de amor que ele despende em relação ao seu filho? Claro que não. Ele pretende, aliás, ele continua
amando seu filho nas mesmas proporções. Só que foi necessário um ato justo, de justiça diante de uma situação como essa. Então, por exemplo, meia-verdade é um problema. Se o filho do Marcelo entendesse que o pai dele é só amor, pensa bem, é algo incontrolável. E a gente sabe, quem vive meia-verdade na educação de um filho, as consequências disso. Então, a meia-verdade é um problema. E olha aí, vamos lá, comigo nesse texto aí, por favor. Usualmente, feito de couro, o cinto do soldado pertencia mais à sua roupa de baixo do que à armadura. Mesmo assim, era essencial. Ele prendia a túnica e também segurava a espada. Garantia que não sofreria impedimento algum ao marchar. Ao afivelar o cinto, o soldado recebia uma sensação de força e de confianças escondidas. Isso ainda hoje é verdade. Então, por exemplo, quando ele fala, olha, coloquem o cinto da verdade, Paulo está pensando no soldado, ele está pensando em alguém, irmãos, que está se preparando e com convicções profundas da onde está indo e do que está fazendo, que ele pega o cinto e ele coloca, ele sabe que ali é um ponto de partida para uma guerra, que ele está saindo em direção a algo grande. E a gente sabe que apertar o cinto, afivelar o cinto hoje, em vários sentidos, ocasiões, tem essa ideia, essa sensação de segurança. É o mesmo que se preparar para a ação. É isso que os antigos chamam de cingir os lombos. Ora, o cinto do soldado é a verdade, diz o texto. O que o diabo abomina é a verdade transparente. O diabo ama as trevas. A luz o põe em fuga. Quando a gente fala em cingir os lombos com a verdade, é nós, irmãos, estarmos com a palavra de Deus cravada em nós. A palavra de Deus, ela tem que fazer parte de nós. Lembra do Salmo 119, versículo 105? Um texto bastante conhecido, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Em algumas versões vai usar o termo verdade. E essa verdade é o quê? Luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. O Salmo 119, ele vai dar muitas ênfases em relação ao que a verdade é para o cristão. E aqui a verdade, os estudiosos vão dizer que tem dois sentidos. Que nós devemos abraçar a verdade bíblica, aquilo que é a palavra de Deus, e abraçarmos o viver na verdade. Por quê? A mentira ou a inverdade é o jogo do diabo. A inverdade está ligada às trevas, a mentira está ligada às trevas. E se nós estamos indo para uma batalha faltando com a verdade, nós estamos jogando o jogo de Satanás e nós vamos perder. Por isso que o Stott, esse estudioso importante da Bíblia, ele vai ajudar dizendo que o diabo ama as trevas, só que a luz, a verdade de Deus, o põe para correr. Amém? A verdade, irmãos, afivelarmos a verdade em nós, colocarmos essa verdade fixa, cravada em nosso coração, é algo fundamental para a sua vida. E desculpa, irmãos, a franqueza, mas se a verdade falta da sua vida, você está vulnerável. Pode não parecer, mas você está vulnerável diante das tentações.
Você está vulnerável diante de uma grande verdade, da verdade eterna de Deus. A verdade, ela tem que permear os seus pensamentos, a verdade tem que permear os seus desejos, a verdade tem que permear as suas ações. É isso que o texto está querendo dizer. Segundo, a couraça da justiça. Olha aí, no mesmo versículo, ele fala assim, ó, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Irmãos, esse texto é lindo, lindo. A couraça, depois da túnica, que era uma roupa mais íntima do soldado, ele afivelava o cinto de couro com essa segurança, e ele colocava uma couraça, né, também um elemento de couro, que protegia a parte frontal e a parte das costas do soldado. Era um misto de madeira e couro, que suportava bastante pressão durante a guerra. Ou seja, era algo que protegia o cidadão, o Alain, indo para a guerra, em proteção relacionada aos pontos vitais de um soldado. Olha o que Stott vai dizer. Ora, a justiça nas cartas de Paulo significa frequentemente justificação. Então, basicamente, Paulo está falando assim, irmãos, presta atenção nisso, que isso vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Que vestirmos, colocarmos a couraça da justiça é nos apropriarmos da justificação de Deus por meio de Cristo Jesus em nós. É isso que o texto está querendo dizer. E quais as implicações disso? Vamos lá. Ou seja, a iniciativa graciosa de Deus em fazer com que os pecadores fiquem de bem consigo através de Cristo. Isso é justificação. É fazer com que os pecadores fiquem de bem com Deus por meio de Cristo. Estão comigo? E esta, então, é a couraça do cristão? Certamente nenhuma proteção espiritual é maior do que um relacionamento justo com Deus. Ou seja, nós precisamos caminhar a vida cristã, sabemos que estamos numa batalha, cingidos com a verdade norteando a nossa vida, e vestidos com a couraça da justiça, que é o que? Nos apropriarmos, termos plena consciência da nossa justificação, que nós não somos mais pecadores, que agora nós somos salvos em Cristo por uma grande obra. E o que isso representa para você? Veja bem, ter sido justificado pela sua graça, mediante a simples fé em Cristo crucificado, ser vestido numa justiça que não é a sua própria, mas a de Cristo, ficar em pé diante de Deus, não condenado, mas sim aceito, esta é uma defesa essencial contra uma consciência acusadora e contra os ataques caluniadores do maligno, cujo nome em hebraico, Satanás, significa adversário, e cujo título em grego, diabolos, significa caluniador. O que o texto está querendo dizer? Presta atenção, irmãos. Satanás, o diabo, na Bíblia, ele significa o mesmo que acusador ou caluniador. Vestir-se da couraça da justiça é ter uma plena consciência, uma consciência limpa, cristalina, suave, de que você é alguém justo diante de Deus. E que essa salvação, essa justiça que foi colocada por Deus, lembra que a couraça é de Deus? Deus é que põe a armadura de nós, ninguém pode lhe tirar. E como eu disse para vocês que nós estamos numa guerra espiritual com Satanás, irmãos, muitas e muitas pessoas sofrem com setas do inimigo em direção às mentes, dizendo o quê? Será que você é mesmo justo?
Lembra aqui, ó, o texto fala que o diabo, Satanás, é alguém que acusa, não é isso? Satanás é aquele que traz calúnias. Irmãos, e muitas pessoas vivem sobre essa pressão diabólica. Vixe, ó a sua fé, ó. É inabalável, mas parece que está abalada, né, hoje. Cuidado, hein, esse pecado aí, ó. Não sei não se você é salvo, hein. Ixi, outro desse é inferno. Irmãos, e muitas pessoas vivem atormentadas com isso. Pessoas nos procuram, está aqui o pastor Vanderlei, que não me deixa mentir, atormentadas com essas setas do inimigo. Por quê? Porque não compreenderam, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, enquanto estava preparando a gente para a batalha, Ele cingiu os nossos lombos, colocando a verdade. Ele colocou a couraça da justiça em nós, e Ele disse, Ele segurou na couraça. Sabe quando você está pondo uma roupa em alguém? Ele falou assim: pronto, você está justificado. Nenhum pecado mais há contra você. Stott diz o seguinte, ele segue dizendo, aquele texto de Romanos, né? Ele fala assim que depois de que nós vestimos a couraça da justiça, nós devemos lembrar, né, do texto dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tenta na acusação contra os eleitos de Deus, ou quem tentará em acusar os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, ou seja, é Deus quem os coloca a couraça da justiça. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, esta é a certeza cristã da justiça, ou seja, de um relacionamento correto com Deus mediante a Cristo. É uma forte couraça para nos proteger contra as acusações satânicas. Então, quando Paulo está dizendo para nós vestirmos essa couraça, primeiro ele diz: a verdade tem que fazer parte da sua vida. E quando eu falo fazer parte, eu estou falando assim, ó, de maneira intrínseca a você. É algo junto com você. Amém? E segundo, quando Paulo está se referindo a usarmos a couraça da justiça, Paulo está falando assim: espiritualmente lembre-se do que foi feito por vocês. Vocês receberam a justiça de Deus. Paulo, mas o que é isso? Vocês eram pecadores, lembram? Eu enviei o Filho, Cristo, para morrer no lugar de vocês. Ele os vestiu de justiça. Sério? E o que isso quer dizer? Que o Satanás, que é contra você, não tem mais nenhuma acusação contra vocês. Não é possível. Sim, toda a sua dívida foi paga. E o que isso representa? Que você pode caminhar em direção a essa guerra profundamente tranquilo, que você está protegido. Irmãos, isso é grandioso demais. Isso é grandioso demais o que foi feito por nós. A questão é que Paulo está falando assim: vistam essa armadura. Vistam, tome consciência do que Deus fez por vocês, na onde vocês estão e o que vocês precisam fazer. Amém? Depois, na sequência, nós veremos, né, o que significa calçar os pés com as boas novas e a sequência do texto. Amém, irmãos? Que Deus possa falar aos corações de vocês, né? Quando a gente vem instruir, ensinar, a nossa expectativa é de que vocês sejam profundamente abençoados. Que a sua vida cristã, a partir de hoje, seja essa vida cristã que compreende as coisas, né? Que você sabe o que está acontecendo,
para onde você está indo, o que está fazendo. E o mais importante de tudo, né, que fique claro para você o que Deus fez na sua vida. Ele te justificou, irmãos. Ele te vestiu com a couraça da justiça. Você pode ficar em pé diante de Deus sem nenhuma dívida. Pensa bem. Amém? Vamos orar? Feche seu